acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. Se vai, eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Toca o meu coração e o medo se Meus amados irmãos, hoje, 3 de fevereiro de 2023, a mensagem que eu quero levar hoje, irmãos, para todos vocês, são a respeito
das maravilhas de Deus e também dos mistérios, né? Porque que é tão difícil o homem compreender as coisas de Deus se elas são reveladas, irmãos, pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor, irmão, ela é revelada. E Paulo sofria muito por causa disso. O apóstolo Paulo teve a palavra do Senhor revelada a ele de maneira tal que o sofrimento dele aumentava cada vez mais. João, na ilha de Pátimo, também não foi diferente. João foi revelado a ele o Apocalipse, os finais dos tempos, as coisas que iriam acontecer e foram reveladas tudo para ele a respeito dos finais dos tempos e de tudo que ia acontecer. Mas aí, irmãos, como é que podemos viver em espírito sem o sofrimento dessa carne? Porque a carne não agrada a Deus. Então, para você receber as coisas de Deus, você tem que estar em espírito e em verdade. Amém, irmão? Senão Deus não vai te revelar nunca essa palavra pela carne, não. Porque se for revelada pela carne, você vai achar um absurdo. Você vai achar loucura a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é como se fosse uma cachoeira, caindo água todo o tempo naquele buraco, e você tentando desgotar com a lata. E quanto mais você desgota aquele buraco, mais cria água. É uma vertente de águas sem parar. Vamos dizer, eternamente ali, ó, e você tentando desgotar e não consegue. É como se você tentasse ligar uma torneira, colocar uma lata d'água e desgotar com uma colher. Você vai sempre encontrar aquela lata cheia de água todo o tempo e vazando ainda, porque uma colher não dá para você desgotar a água com a colher. E assim mesmo somos nós diante de Deus. Nós não conseguimos esvaziar nada das coisas de Deus, porque elas são eternas e elas são constantes. E elas não param de fluir. Assim mesmo é a palavra do Senhor, irmãos. Então, para muitos, é loucura a palavra de Deus. Para muitos. Agora, a Bíblia revela, né, que para muitos que perecem, né, que estão no pecado, que a incredulidade chegou ao absurdo. Então, essas pessoas vão achar sempre que a palavra de Deus é loucura, mas é loucura para os que perecem. Mas para os salvos é o poder de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus parece ser loucura, mas é o poder de Deus. Se não, vejamos, meus irmãos, nós temos aqui na Bíblia Maria Madalena tentando se achegar a Jesus Cristo. Só que quando ela se aproximou de Jesus, Jesus disse: olha, não me toca, mulher, porque eu ainda não fui ao Pai. Então preste atenção, irmãos, como a palavra de Deus, ela é espírito e verdade. Ela não se relaciona nada com a carne. Quando Satanás também pegou Jesus para levar lá para o deserto, para ser tentado, aos olhos do homem, você vai ver Satanás pegando Jesus com esse corpo carnal. Mas não, irmãos, ali era espírito. Ele levou Jesus em espírito até o deserto para ser tentado. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, foi arrebatado até o terceiro céu, irmãos, eu quero vos dizer que ele não foi nesse corpo de carne, como muitos pensam. Ele foi arrebatado, irmão, no sentido, ó, a alma. Apenas a alma dele foi arrebatada. O corpo ficou lá, respirando normalmente,
quando alguém está num estado final da vida, que se encontra respirando através de aparelhos. A alma dele já foi, mas ele está ali respirando através de aparelho, mas não tem mais jeito. A morte dele, já houve a morte da alma, a alma já foi, já saiu do corpo dele. Não é que a morte morreu, a alma já saiu do corpo dele, a alma. Ficou só o espírito, a vida, porque a vida é espírito, o espírito é vida. Então ele fica ali respirando através de aparelhos. Mas é porque o espírito ainda está no corpo. Se o espírito sair, pronto, aí não tem aparelho mais que dê jeito. Pode desligar os aparelhos, porque não tem mais jeito. Depois que o espírito sai também, aí é a morte do corpo. Então, irmãos, quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele foi arrebatado no sentido. Ou seja, a alma dele foi até o terceiro céu. E viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Por que ao homem não é lícito falar? Porque as coisas de Deus parecem ser loucura, irmão, diante dos homens. Elas são loucuras. A gente sabe que Jesus é amor, mas ele é justiça também. Então Jesus, ele exortou os fariseus, ele até xingou. Por quê, irmão? Jesus é Deus, Jesus sabe perfeitamente até onde vai a maldade, a malícia do homem. Então Deus também sabe aqueles que têm ainda propósito de salvação, que ele sabe do futuro nosso, tudo. Deus sabe a nosso respeito, sabe se a gente vai tomar decisões favoráveis à salvação. Quando ele sabe disso, aí, irmãos, a história muda de figura. Você aceita Jesus, vai trabalhar para ele, você vai pregar esse evangelho, você vai pedir de Deus a transformação para que você seja uma nova criatura, igual Paulo foi, que ele era um matador de profetas antes de vir para Cristo. Você sabe que o apóstolo Paulo era um criminoso, era um assassino. Mas olha, quando Deus tem projeto na nossa vida, ele chama de qualquer maneira, irmão. De qualquer maneira ele vai chamar nós. Não tem como. Então veja bem, há uma diferença de Madalena ser tocada, melhor, delas tocar, querer a intenção de tocar em Cristo. Jesus falou que ele ainda não tinha ido ao Pai, né, que ela não podia lhe tocar. Mas aí quando você corre lá para Galileia, lá onde os discípulos estavam, quando Jesus entrou ali na Galileia, aleluia, ele foi e se apresentou diante dos discípulos, só que Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo. Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo. Então Jesus ainda não tinha também subido ao Pai. Jesus não tinha subido ao Pai. Mas então você pergunta, então por que Tomé pôde colocar os seus dedos nas furadas de Jesus e olhar as furadas nas suas mãos? Porque ele disse, olha Tomé, toca aqui nas minhas furadas, né? E Tomé tocou. E para Maria Madalena, Jesus não pôde ser tocado. Aí você pergunta, por que Jesus também não subiu ao céu e por que Tomé também, que poderia também não tocar em Jesus, ele tocou nas suas furadas? Aí fica aqui uma pergunta, né? Aí é onde vem, tipo assim, a incredulidade de muitos. A mesma situação também quando Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que você diz? Aí vem a incredulidade do homem, diz, poxa, como é que Jesus quer que eu coma da carne dele e beba do seu sangue para ter vida? Não entendendo o homem, até hoje muitos não entendem essa palavra, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é alimento. A gente se alimenta dela, ó.
No momento que você está lendo, irmãos, você está levando a palavra de Deus para o teu ventre, porque você está lendo. Agora, quando você crê, irmãos, ela entra e sacia a tua fome. Ela mantém você sem sentir fome, porque a palavra é alimento, ela alimenta. O quê? A carne? Não. A palavra de Deus não pode alimentar a carne, senão nós estamos quebrados, né, irmão? Ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Então, irmãos, para as pessoas incrédulas é ruim de entender a palavra de Deus. Então, voltando lá para Tomé, por que que Jesus mandou Tomé tocar ali na sua furada? Por quê? Porque há mistério, irmão, na palavra do Senhor. Há um grande mistério. Você pode observar, irmãos, que aos incrédulos, Deus batiza com línguas. Para você falar em línguas estranhas. Porque você é incrédulo. Tomé não era incrédulo, ele precisava ver, ele precisava pegar para acreditar na ressurreição, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ressurgindo dos mortos. Olha só que milagre, hein, irmão? Só Jesus, hein? Só que ali, irmão, na ressurreição de Cristo, nós vimos 3 coisas acontecerem. Corpo, alma e espírito. Os 3, para poder subir ao céu. Porque só a alma, irmão, elas ficam no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Você entendeu? Que é a primeira ressurreição. E depois vem a segunda ressurreição, que é no juízo final. Então nós temos 2 ressurreições. A ressurreição do arrebatamento da igreja do Senhor, que só serão arrebatados os que estão em Cristo Jesus verdadeiramente. E a outra ressurreição ficará para o juízo final, que é o inferno, que vai dar de conta de todas as almas para serem julgadas uma por uma, segundo as suas obras, né, irmão? Assim diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo 20. Agora, meu irmão, veja bem a situação. Ali, Jesus mandou que Tomé pegasse nas suas furadas. Olha aqui, Tomé, pega nas furadas e olha as minhas mãos furadas, né? Aí Tomé, irmãos, chorou amargamente quando pegou na furada. Jesus disse assim para Tomé: Tomé, bem-aventurados que nunca me viram e creram. Você foi preciso pegar na furada. Mas bem-aventurado aqueles que nunca me viram e creram na palavra do Senhor, na palavra que nós temos que crer, irmão. Nós crendo na palavra, nós temos o alimento já dentro de nós para a ressurreição e para a salvação. É a palavra que nos alimenta, irmão. Para quê? Para a gente viver eternamente. Se nós não tivermos essa palavra, irmão, nós não temos o alimento capaz de nos salvar. Então é por isso que a Bíblia existe, é por isso que Satanás é contra a Bíblia, irmão. Ele não admite a Bíblia Sagrada, ele não admite as Escrituras santas do Senhor, porque ele sabe que se a humanidade lê a palavra e comer esse alimento, ó, que salva, ele vai ficar perturbadinho, irmão, de raiva, porque ele não quer que a criatura humana seja salva, porque ele luta até hoje contra Deus, irmão. O caso dele, irmão, é lutar contra Deus. Aí ele quer pegar a imagem, que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a imagem e semelhança dele. Satanás, ele quer pegar a humanidade, irmão, porque é a imagem e semelhança de Deus, para ir com ele para o lago de fogo. Por quê? Porque Satanás, irmão, segundo a Bíblia, ele já está sentenciado ao lago de fogo. Esse é o grande mistério, irmãos, que o ser humano precisa entender. Por que que essa guerra contra o evangelho da salvação? Por que que a guerra muitas vezes não é nem contra nós, é contra a Bíblia Sagrada, que nós adquirimos conhecimento para a salvação, e ele não quer que a gente adquira esse conhecimento, irmão, que está na Bíblia, o conhecimento da salvação. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Quem é a verdade, irmão? É a palavra de Deus, que está escrita, para que a gente leia, pregue ela e viva ela, irmãos, para a gente não ser hipócrita. Nós temos que viver essa palavra, para a gente não ser hipócrita. E aí, irmão, nós estamos com a salvação garantida. E isso
Satanás, ele detesta, ele odeia. Toda pessoa que conhece a palavra de Deus, ele tem medo e ele também se preocupa em perder as almas que ele quer levar com ele para o lago de fogo. Então, irmãos, esse é o motivo pelo qual as pessoas, muitas vezes, sem entender a Bíblia Sagrada, caem em muita tentação e muitas vezes blasfema contra Deus por causa dessa palavra. Aí, irmãos, o chamado de Cristo é primeiramente para a gente conhecer a palavra, e conhecereis a verdade, ó. E a verdade vos libertará. Vos libertará de quê, irmão? Do lago de fogo, do inferno. Nós vamos ser liberto para não cair no inferno e nem no lago de fogo. Então é por isso que a palavra de Deus, ela liberta. Por quê? Porque quando você lê e come ela, ó, você está se alimentando, irmão, das coisas espirituais e não das materiais. Porque se nós nos alimentarmos somente com as coisas materiais, certamente nós não temos salvação, não teremos salvação. Então, irmão, essa é a preocupação de Satanás, de querer levar o ser humano junto com ele para o lago de fogo, porque ele já está sentenciado. Você entendeu, irmão? Satanás já está sentenciado ao lago de fogo pela palavra de Deus. É só você ler, que você vai achar na Bíblia. Ele está sentenciado ao lago de fogo. Então, como ele foi expulso lá do céu e ele perdeu toda a regalia dele lá no céu, todo o seu conforto, todo o seu brilho, ele perdeu tudo lá no céu. Aí, irmãos, ele não se contentou, ele se revoltou contra Deus. Então, a revolta de Satanás, irmão, é contra Deus para pegar os seus filhos, que somos nós, que somos criação de Deus, que nós fomos criados pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. Então, ele é contra a humanidade para lançar também, para querer levar consigo todos para o lago de fogo. Então, é por isso que ele é contra a Bíblia, ele quer extinguir a Bíblia, é o Satanás, irmão. Só que ele vai querer um corpo, né? A Bíblia diz que Satanás terá um corpo aqui na terra nos finais dos tempos, que vai ser manobrado pelo seu número, que é o 666, né? 666. Então é o número de um homem, só que é o número do diabo, irmão. Ele vai exercer essa autoridade, esse número aqui na terra, né? Então, meus irmãos, Deus, para mostrar ao incrédulo, muitas vezes ele mostra outras coisas que não estão compatíveis com os nossos conhecimentos. Vai muito mais além. Há muito mistério, irmão, na palavra de Deus. Então, quando ele quis mostrar para Tomé, que Tomé pegasse ali, nas suas furadas, e olhasse as suas mãos, foi porque Jesus não queria perder Tomé, né? Ele não queria perder Tomé. Outra coisa, ele viu que Tomé era incrédulo, que Tomé só iria acreditar se pegasse na furada. Aí Jesus foi e disse, olha, pega aqui na minha furada, para você saber que sou eu mesmo que estou falando contigo, que fui eu que ressuscitei. Sou eu que estou aqui, Tomé, não duvida mais. Aí Tomé chorou amargamente, se arrependeu, né? Na hora que ele pegou na furada, ele se arrependeu amargamente, pediu perdão ao Senhor, e Jesus foi e abençoou ele, né, irmãos? Mas Jesus foi bem claro, né? Bem-aventurado aqueles que nunca me viram e creram, né? Assim como também, irmãos, Deus faz um esforço até pelos incrédulos, para te ver a bondade de Deus é tão grande, meu irmão, minha irmã. A bondade de Deus é tão grande, irmão, que Deus pega, através do seu Filho Jesus Cristo, batiza os incrédulos para falar, irmãos, em línguas estranhas. Veja bem, para falar em línguas estranhas. Sabe para quê, irmão? Para não perder um homem sequer para o diabo. Deus faz tudo isso. Para não perder um homem, ele vai e batiza com línguas estranhas, irmãos. Amém, irmãos? Então era isso que eu tinha que entregar hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém?